25, a indústria defendeu que o acordo entre Mercosul e União Europeia seja concluído o mais rápido possível. A declaração foi dada depois do presidente da França, Emmanuel Macron, jogar água no chope, criticar a negociação comercial. Luciana Verdolim. A Confederação Nacional da Indústria não esconde a preocupação com a resistência dos franceses. O presidente daquele país diz que o acordo é péssimo e que a França cobra dos demais países a responsabilidade ambiental que cobra dos produtores locais. Ainda segundo Macron, as bases do acordo são de 20 anos atrás. Por isso, o presidente da CNI, Ricardo Alban, rebateu as declarações e diz que não dá para voltar a estaca zero. Não é porque temos alguns pontos a serem esclarecidos do agronegócio que vamos viabilizar a nossa parceria e que vamos inviabilizar a nossa cumplicidade para que o acordo Mercosul e União Europeia consiga acontecer. Nós temos muito mais convergência do que algumas divergências. Vamos construir junto essa convergência. Divergências, heterogeneidades, fazem parte de qualquer entendimento. Eu acho que cada um de nós aqui, seja representante institucional, seja empresário, seja individual, pode dar sua colaboração para que, efetivamente, esse acordo tão desejado, e é desejado por todos com certeza, possa ocorrer. O ganha-ganha é geral, nós precisamos vencer as barreiras. O presidente Lula evitou desentendimentos com o colega francês, mas diz que se Macron tem críticas, que deve brigar com a União Europeia, uma vez que o acordo não envolve apenas Brasil e França, e sim todos os países do bloco econômico. Vale ressaltar que para a formalização do acordo é preciso o sinal verde do Congresso de todos os países integrantes da União Europeia e do Mercosul. E a França já avisou que vai dificultar ao máximo a formalização do acordo. De Brasília, Luciana Verdolim. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais do IBMEC Rio de Janeiro, José Niemeyer. Tudo bem, professor? Bem-vindo. Como vai, Paula Nobre, Rafael Colombo? Prazer estar com vocês. Boa Páscoa e um abraço aos assinantes da Jovem Pan. Boa Páscoa, professor. E aí, professor? Viagem de Macron ao Brasil terminou sem um acordo, então, um acordo tão esperado? União Europeia-Mercosul? O Mercosul, ele sempre foi, desde 80, 90, ele foi criado como um projeto geopolítico para amenizar, principalmente, as tensões entre Brasil e Argentina, que foram graves na década de 70, por exemplo, na construção de Itaipu. Então, ele tem uma fundamentação geopolítica. O grande ator do Mercosul é o Brasil. E o Brasil, Paulo e Rafael, é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, está produzindo de tudo, e com muita escala e preço, e cada vez vai produzir melhor. Na hora que o Brasil sair pelo Pacífico, levar a produção do Centro-Oeste, por exemplo, e do Mato Piba pelo Pacífico, usando o Pacífico além do Atlântico, o Brasil vai ter preço muito difícil de algum país conseguir competir, preço de logística envolvido, muito difícil de algum país competir no mundo. O Brasil vai ser, na minha visão, nos próximos 30 anos, o maior produtor agrícola da grande maioria dos produtos. Bem, como é que a França, que também produz, que tem o seu grupo de produtores agrícolas, vai conseguir manter o homem no campo se o Brasil conseguir colocar nos supermercados franceses, nos barracões franceses, uma comida muito barata, um produto agrícola muito barato, um pecuário também, agrícola e pecuário, carnes e produtos agrícolas. Vai ser muito difícil. Esse é o receio de Macron. Mas isso faz parte do mercado. Isso faz parte de uma lógica liberal de mercado, inclusive entre os países, né? Se Macron não quer fazer o acordo porque ele tem receio do agricultor francês ficar sem atividade agrícola nas próximas décadas, como a maioria vai ficar, com essa potência que é o Brasil, principalmente o Brasil entrando nesse mercado cada vez mais, e olha que o Brasil tem uma participação no comércio internacional pequena, hein? Muito pequena. Imagina, por isso que eu falei na questão logística de saída para o Pacífico. Aí, realmente, ele vai ter que mudar as políticas públicas da França. Ele vai ter que receber esses franceses nas periferias de Paris. Vai ter que gastar recebendo com esse êxodo rural que vai ocorrer dentro da França. Mas isso aconteceu com todos os países na história, isso faz parte. A questão é que me parece que o acordo Mercosul-União Europeia tem outros pontos onde está pegando também, que é na questão das compras governamentais, porque o Brasil ficaria muito aberto, por exemplo, a que construtoras europeias, construtoras de obras pesadas, viessem
concorrer com as nossas construtoras aqui. Então, tem uma questão também de compras governamentais e mesmo de exportação de produtos industrializados, que não seja do agronegócio, que a gente tem que analisar melhor. Acho que é até interessante o presidente da Confederação Nacional da Indústria ser tão favorável ao acordo. Por que digo isso? Porque alguns produtos industrializados que o Brasil exporta para a União Europeia podem não ter preço e o Brasil pode perder mercado também com relação a esses produtos industrializados. Mas se o presidente da Confederação Nacional da Indústria está tranquilo, como brasileiro, fico tranquilo também. Agora, compras governamentais, Paulo, é um ponto muito sensível. Eu vou dar um exemplo. Hoje, uma construtora brasileira vai tocar uma obra aqui. Com esse acordo assinado, uma construtora italiana, francesa ou alemã pode também participar da concorrência. Vai ser bom para a sociedade brasileira, bom para todo mundo. Mas grupos, por exemplo, na área de construção civil aqui no Brasil, vão perder nesse caso do acordo ligados a compras governamentais. Ora, professor, bom dia. O presidente Macron disse aqui no Brasil que o mundo é outro na comparação com o período em que esse acordo começou a ser negociado. E, de fato, é outro. 20 anos mudaram basicamente tudo. Nós temos de recomeçar essa negociação do zero a partir desse novo mundo interpretado pelo presidente francês Emmanuel Macron. A gente, de fato, está vivendo num ambiente internacional diferente. Depois da pandemia, guerras pelo mundo, a primeira na Europa depois de muito tempo, com barreiras comerciais levantadas, o Reino Unido fora da União Europeia, os Estados Unidos numa briga intestina política entre republicanos e democratas, novas economias surgindo, potências como China, como Índia. Até quando vale a pena ficar insistindo nesse acordo, nesses moldes, e em que momento não é hora de soltar a rédea e entender que não deu para fazer desse jeito e procurar alternativas, porque hoje o mundo oferece muitas alternativas para além dessa. Vale insistir, professor? Do ponto de vista brasileiro, Rafael, excelente sua pergunta. Praticamente, aqui você introduziu uma aula de relações internacionais contemporâneas. Vale a pena, do ponto de vista do Brasil, insistir. Agora, que o mundo mudou muito nos últimos 20 anos, mudou. Nós temos hoje relações internacionais, eu como teórico sempre digo isso em sala de aula no IBMEC, relações internacionais que muitas vezes não são internacionais, né? São nacionais, é cada país cuidando muito do seu objetivo nacional. Isso vai ser muito reafirmado com a possível eleição de Trump nos Estados Unidos. Nós temos uma guerra na Europa que é uma guerra de invasão, e muito, muito grave, uma guerra de um país soberano que invade outro país soberano. Nós temos uma questão no Oriente Médio que não será resolvida, não vou dizer para sempre, porque o para sempre é muito longo, mas de muito difícil resolução, o conflito no Oriente Médio, envolvendo vários países, inclusive com a possibilidade de Síria e Irã participarem mais ativamente contra os interesses ocidentais naquela região. Nós temos, inclusive na América do Sul, não no Brasil, mas na América do Sul, problemas nós estamos vendo com algumas lideranças, como, por exemplo, o presidente da Venezuela com relação à região de Essequibo, né, na Guiana. Nós temos, e para mim é o mais grave de todos, o mais grave, inclusive impacta os cenários econômicos, das finanças internacionais, do ponto de vista de médio prazo, que é uma possibilidade de guerra naval. Eu digo guerra naval porque se Taiwan buscar independência, forçar a independência, a China vai invadir Taiwan, tomar Taiwan e a guerra será naval porque os Estados Unidos irá defender Taiwan e a China não permitirá isso, e aí China e os Estados Unidos nós podemos aí construir um cenário de guerra naval entre China e os Estados Unidos, mesmo que convencional no seu início, que já é muito grave. É importante que o assinante da Jovem Pan entenda que guerras convencionais são muito graves. A gente fica sempre pensando que a guerra nuclear é a última das guerras. Ela é a última das guerras em sentido de intensidade da violência, do uso da violência. Mas as guerras convencionais, como foi a Segunda Guerra, na sua maioria, também é muito grave. Bem, então é um cenário, Rafael, muito... nesse ponto, o Macron tem razão. Então, olha que importante, ele está usando uma análise geopolítica, de política internacional contemporânea, para não fazer um acordo concreto. É bom que os meus alunos do IBMEC ouçam isso para eles perceberem como é importante para a decisão das empresas, dos governos, pensar a questão da segurança internacional, da geopolítica e da política internacional contemporânea. Mas o Brasil deve insistir, porque tem uma concretude. Nós queremos exportar mais para a União Europeia com melhor preço e maior quantidade. Isso interessa ao Brasil.
Então, o Brasil não deveria abandonar o acordo. O Brasil poderia, por exemplo, participar do acordo, como já se está pensando, via a EFTA. A EFTA é uma unidade de comércio menor com Islândia, Noruega, Suíça e Liechtenstein, que é um grupo pequeno, criado em 1960, logo depois do Tratado de Roma, que originou a União Europeia, e eles têm uma linha de comércio muito forte entre eles, esses 4 países. O Brasil poderia se aproximar da EFTA e tentar um acordo com a EFTA. Por exemplo, seria arriscado? França não ia gostar, Alemanha não ia gostar, Itália não ia gostar, não iam. Mas seria uma maneira também de se aproximar do continente europeu, pois são 4 países europeus. Então, o Brasil não deveria abandonar o acordo. O Brasil tem que negociar. E o Brasil hoje, o governo Lula, tem diplomacia de alto nível para negociar esse acordo. Professor, o Roberto Mota tem uma pergunta para fazer para o senhor. Roberto. Professor, muito obrigado pela aula espetacular, ajudou a gente a entender todo esse contexto desse mundo cada vez mais maluco. Eu queria lhe fazer uma pergunta um pouco mais prosaica. A gente viu como parte dessa visita aí a produção de fotografias assim com muito glamour no meio da floresta, ressaltando, né, proteção ao meio ambiente. E existe uma desconfiança de que essa questão de meio ambiente é muitas vezes usada como uma arma para constranger, para pressionar o nosso agronegócio. Então eu fiquei com a impressão de que o Macron estava ali, né, usou o próprio Brasil para reforçar essa estratégia contra o agronegócio, que, pelo que eu entendo, seria justamente o maior beneficiado com esse acordo do Mercosul. Como é que o senhor vê isso? Mota, bom falar com você, tenho te acompanhado nas redes, inclusive te cumprimento por valorizar tanto o seu cachorrinho, que você sempre coloca lá nas fotos. Eu também sou apaixonado por animais. Parabéns, Mota. É importante a gente sempre defender os animais, seja o animal que for. Bem, excelente pergunta, Mota. Eu tenho a impressão que é uma faca de 2 legumes, como diria o ex-presidente do Corinthians, Vicente Mateus, né? Uma faca de 2 gumes. Porque é importante que Macron visite a Amazônia. Eu estou indo para a Amazônia semana que vem, Mota. Eu faço lá o meu segundo pós-doc na Universidade Federal do Pará e vou muito à Amazônia. Então, eu conheço um pouquinho a Amazônia. É importante que quem não conheça a Amazônia conheça, porque vai levar um susto. Vai levar um susto, inclusive, com relação ao tamanho e com relação ao nível de preservação, sim. Nós temos que administrar sempre melhor, mas existe um nível de preservação que não existe em nenhuma outra floresta do mundo, né? Bem, então, é importante que Macron visite a Amazônia, né? E que expliquem para ele que as coisas estão ocorrendo numa perspectiva diferente daquelas que o europeu acha. Existem ONGs, organizações não governamentais, que, por exemplo, irlandesas, que investem nessa imagem do Brasil devastando os seus recursos de fauna e flora, porque os irlandeses têm muito receio do preço da carne do Brasil produzida aqui nas nossas fazendas de pecuária, né? A Irlanda é uma produtora de carne e tem muito receio de perder mercado. E vai perder, Mota. Eu, como botafoguense, não posso garantir que o Botafogo vai conseguir ficar novamente 14 pontos à frente do segundo colocado. É muito difícil de eu prever, acho que não vai, infelizmente. Mas eu posso prever que o Brasil, em breve, engolirá o mercado de carne irlandês. Não tem condições de competir com o Brasil no setor de exportação de carne bovina. Então, por exemplo, essas ONGs irlandesas se utilizam da propaganda sobre meio ambiente, que o Brasil destrói sua fauna e flora, da Amazônia, Cerrado e todos os outros biomas, e isso não é verdade, e eles se utilizam. Então, há sim, você tem toda a razão, Mota, uma guerra de propaganda hoje ligada às negociações ligadas à exportação do agronegócio brasileiro. Professor José Niemeyer, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã de hoje. A gente agradece sempre a sua participação e desejamos a você um bom sábado e uma boa Páscoa, professor. Paula, Rafael, eu que agradeço o convite, uma boa Páscoa e um abração para os assinantes da Jovem Pan. Até a próxima. Tchau. Obrigado, professor.